E aí, galerinha, voltei. Continuação da aula aí. Agora é a parte de olhar um ponto e dizer qual é a coordenada desse ponto. Então, aqui temos um ponto A. Vamos fazer as coordenadas dele. Ponto A. Abre parênteses. Se a gente olhar aqui no ponto A e seguir aqui no eixo X, a gente vai ver o 2. Ponto e vírgula. Agora, no ponto A, se a gente seguir aqui e de encontro ao eixo Y, a gente vai ver o 2 também. Então, pronto, ponto A está definido. Ele é 2 no eixo X, 2 no eixo Y. Agora o ponto B. No eixo X, ele é 3. E no eixo Y, ele é 1. Então, ele é 3 e 1. Já está definido aí o ponto B. Vamos agora para o ponto C. Vamos ver onde está o ponto C, está aqui. Se a gente olhar no eixo X, nós vamos ver o menos 1. E no eixo Y, vamos ver o menos 4. Então, ele é menos 1 e menos 4. Agora, o ponto D. Ponto D, não é ele aqui. No eixo X, ele é menos 2. No eixo Y, ele é 1 positivo. Então, menos 2, ponto e vírgula, e 1. Agora o ponto E. Aqui é o ponto E, vamos lá. Ele está em cima do eixo X. Então, ele é um caso ali que uma das coordenadas vai ser 0, né? No caso, o eixo Y vai ser 0. Então, se a gente olhar o ponto E, no eixo X, ele está na direção do número 4. E no eixo Y, ele vai estar na direção do 0. Então, aqui o ponto E, ele é 4 no eixo X e 0 no eixo Y. Agora o ponto F. Ele está em cima do eixo X, ele é menos 3 no eixo X, e no eixo Y, né, se a gente acompanhar ele aqui, ele vai dar bem no 0. Então, o F, ele é menos 3 no eixo X e 0 no eixo Y. Agora, o ponto G. Se a gente olhar aqui, primeiro olha no eixo X, ele é 0 no X, e no eixo Y, ele está na direção do menos 2. Então, o ponto G, ele é 0 no eixo X e menos 2 no eixo Y. E o último ponto ali, o ponto H, ele vai ser, no eixo X, ele vai ser 0, e no eixo Y, ele vai ser 4. Então, ele é 0 no eixo X e 4 no eixo Y. Então, também é relativamente simples, e tem um exercício na apostila, que ele vai pedir para vocês ligarem alguns pontos e vão formar triângulos. E vai pedir para classificar os triângulos, então eu preparei uma revisãozinha aqui de triângulos, tá? Então vamos supor que a gente vai ligar alguns pontos aí, ó. Eu vou ligar o ponto D com o ponto H. O ideal era ter uma régua aqui, né? Mas a criançada deu um fim aí na régua, não sei o que aconteceu, não achei a régua. Então eu vou ligar o ponto D com o ponto A. E eu vou ligar o ponto H com o ponto A. É mais ou menos isso que um exercício vai pedir. Tá? Então, formou aí um triângulo. E o exercício vai pedir para classificar esse triângulo. Tá? Então, eu vou fazer uma revisão aí de classificação de triângulos. Dá para classificar referente aos lados e também dá para classificar referente aos ângulos. Então, eu vou virar aqui o caderno. E a gente vai ver essa revisãozinha aqui, ó. Classificação referente aos lados. Então, eu fiz aqui um triângulo, né, sem régua. Era
para ter todos os lados iguais. Então, faz de conta que os lados têm todos o mesmo tamanho, ó. 3 lados iguais. Se um triângulo tiver 3 lados iguais, com certeza ele vai ter os 3 ângulos iguais, tá? Então, aqui, ó, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Ele tem 3 ângulos aqui. Os 3 ângulos têm a mesma medida, tá? Isso faz dele um triângulo equilátero, tá? Um outro triângulo aqui, ele vai ter 2 lados do mesmo tamanho, tá? Então, esse lado vai ter o mesmo tamanho que esse lado. E se ele tiver 2 lados iguais, com certeza ele vai ter 2 ângulos iguais. Esse ângulo aqui, ele vai ter a mesma medida que esse ângulo aqui, ó. E, claro, ele tem um outro ângulo aqui, que não é a mesma medida dos dois. Vou colocar 2 risquinhos aqui, ó, medida diferente, tá? Então, todo triângulo que tem 2 lados iguais, ele vai ter 2 ângulos iguais. Isso faz dele um triângulo isósceles. Um outro triângulo aqui, agora ele vai ter os 3 lados de tamanhos diferentes. Isso vai fazer ele ter 3 ângulos de tamanho diferente, né? 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. Ele é um triângulo escaleno, tá? Então, essa é a classificação referente aos lados. 3 lados iguais é equilátero, 2 lados iguais é isósceles, e se os 3 lados tiver tamanhos diferentes, é um triângulo escaleno. E tem uma outra definição também, que é referente aos ângulos, tá? Triângulo acutângulo, que ele vai ter 3 ângulos, são agudos. Aí, vamos lá, lembrar o que é um ângulo agudo. É ângulo que é menor do que 90 graus, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó, 2 retas aqui, ó. Essa reta e essa reta, tipo um L. Toda vez que tiver um ângulo de um L, você vai saber que esse ângulo aqui ele tem 90 graus. Tá? Isso aqui é muito famoso na matemática, um ângulo de quina, um ângulo de 90 graus. Se o ângulo for mais fechadinho, ó, vou fazer um ângulo mais fechadinho. Tá? Ele já é mais fechadinho, ele é menor que 90 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo agudo. E se o ângulo ele for um pouco mais aberto do que o 90 graus, né? 90 graus seria aqui, bem retinho. Vou fazer ele um pouco mais deitadinho. Você pode ver que ele está um pouco mais aberto. Então, esse ângulo aqui ele já é maior que 90 graus. Ele já é um ângulo obtuso, tá? Então, se o triângulo tiver os 3 ângulos agudos, 3 ângulos menor que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Se o triângulo tiver um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. E se o triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ele vai ser um triângulo retângulo. Vamos analisar esses 3 que eu tenho aqui. Esse primeiro aqui, ó. Os 3 ângulos dele é do tipo mais fechadinho. É menor que 90 graus os 3 ângulos dele. Então, esse é um triângulo acutângulo, tá? Ele é equilátero, mas ele é um triângulo equilátero e acutângulo. Esse aqui, um ângulo dele, esse ângulo de cima aqui, ó, ele é um pouco mais aberto que 90 graus, tá? Visivelmente dá para ver isso. Então, se um ângulo é maior que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. E esse daqui, ó, vamos analisar ele. Esse ângulo visivelmente é menor que 90 graus. Esse ângulo, ele também é menor que 90 graus, visivelmente, né? Ele está mais fechadinho. E esse ângulo aqui, visivelmente, ele é menor que 90 graus. Então, esse também é um triângulo acutângulo. E eu vou desenhar aqui para vocês um triângulo retângulo, né? Que é o que está faltando. É um triângulo bem simples de desenhar. Você faz tipo um L aqui. E só fechar ele. Então, se a gente analisar os 3 ângulos, esse ângulo ele é menor que 90 graus, visivelmente ele é mais fechadinho.
o outro ângulo também é menor que 90 graus, mas a gente tem um ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus, que é aquela quina lá, letra L, tá? Então, esse triângulo, se eu for classificar ele referente aos ângulos, ele é um triângulo retângulo, tá? E ele também pode ser agora referente aos lados, é que eu deveria ter uma régua aqui, né? Mas vamos fazer de conta que esse lado está com o mesmo tamanho que esse lado. Então, eu vou classificar esse triângulo, né? Eu vou dar duas classificações. Referente aos ângulos, ele é um triângulo retângulo. Tá? Isso é a classificação dele referente aos ângulos. E ele também é isósceles, que ele tem os dois lados do mesmo tamanho. Então, o exercício da apostila, ele vai pedir para você classificar o triângulo duas vezes. Ele vai pedir para você classificar referente aos ângulos e também referente aos lados. Igual eu fiz aqui, ó. Classifiquei esse triângulo referente ao ângulo, então ele é um triângulo retângulo. E também, agora, referente aos lados, ele é isósceles. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima aí. Tamo junto. Tô com saudade já de vocês.